foi esse homem que foi lançado na sepultura de Eliseu e ao cair sobre, a palavra sobre no Aurélio quer dizer em cima dele, dos ossos de Eliseu, e ressuscitou. Quem foi esse homem? Vamos lá. Vamos interagir aqui. Quem foi esse homem? Quem foi? Quem foi? Alguém aí sabe? Alguém aí sabe quem foi esse homem? E vamos revelar Yeshua Mashiach revelado na passagem de Elisha Hanavi, profeta Eliseu. Vamos compartilhar pérolas e vamos falar de Bíblia. É isso aí. Vamos lá, olha, tem gente falando, eu não sei. Essa passagem é muito forte, sim. Essa passagem é muito forte. Bom, vamos lá. Segundo os nossos sábios, vou falar aqui a fonte para vocês. Esse homem que foi lançado na sepultura de Elisha Hanavi, nada mais, nada menos, foi Shalom ben Kitiva, esposo da profetisa Hulda. Vou repetir. Vou usar aqui um método pedagógico de que se nós repetirmos uma frase, uma palavra mais de uma vez, fica fácil de decorar, assimilar. Você decora um versículo com a palavra várias vezes, logo você consegue assimilar. Quem foi esse homem? Os nossos sábios dizem que foi Shalom ben Kitiva, nada mais, nada menos do que esposo da profetisa Hulda. Alberto, qual é a fonte? Quero saber a fonte. Inclusive, está no comentário de Nahalá Avot Sefer Beit Melachim, que é o segundo livro dos reis, do Rabino Avraham Blau, e também do Pirkei de Rabi Eliezer. É uma fonte milenar no Talmud, nos sábios da Torá. Este homem que foi lançado na sepultura de Eliseu foi Shalom ben Kitiva, ou seja, Shalom, filho de Tikva, esposo da profetisa Hulda. Hulda, a profetisa que profetizou no reinado de Josias. Josias, esse rei Meler, Josias, quem achou o rolo da Torá que estava no templo. O Midrash relata que Hulda, preste bem atenção, o Midrash, feliz sábado, Shabbat Shalom, o Midrash relata que Hulda foi agraciada pelo Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh é o Espírito Santo. Hulda, a profetisa Hulda, uma das tzadiká ou profetisas de Israel, ela foi agraciada com o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, ou o Espírito da inspiração divina, pelo mérito do seu marido Shalom ben Tikva, que foi um dos indivíduos mais destacados de sua geração, que praticou atos de bondade, atos de tzedakah todos os dias. Agora, por que esse homem ele ressuscitou? Por que ele teve esse mérito, esse zehut, de ressuscitar no período em que o profeta Elisha Hanavi, Eliseu, já estava morto, já estava sepultado? Bom, o Midrash continua dizendo que este homem ele foi ressuscitado por um simples motivo. Ele se sentava na entrada da cidade, Shalom ben Kitiva. Ele se sentava na entrada da cidade e revivia qualquer recém-chegado, dando-lhe de água, de uma pele de cabra com água, ou seja, naquela época não tinha geladeira naquela época, então o que as pessoas faziam? Elas armazenavam água em um jarro coberto com pele de cabra para manter a água gelada e fresca.
para beber e também para matar a sede de qualquer pessoa que passava pelo deserto, ou por um bairro, ou por uma cidade. Então o que Salom ben Tikva fez? Ele pegou esse jarro de pele de cabra e ele começava a dar água para os viajantes, para as pessoas. O que significa água aqui? Água aqui simboliza a palavra. Água aqui simboliza a Torá. Então, quando Salom ben Tikva ele cumpre essa mitzvah de ajudar o seu próximo, fazendo tzedakah, dando-lhe água para os viajantes, para os andarilhos que passavam naquela época lá no seu bairro, ele matava a sede. Por quê? Eretz Israel é uma cidade seca, é uma cidade que não tem muito rio, é uma cidade que não tem muitas fontes de água. Não é como o Brasil, não é como o Paraná, que tem ali o Foz do Iguaçu, que tem muitas águas. Não é como o Rio Amazonas, que tem muitas águas. Israel é deserto. Para você ter noção, Israel ele usa a água do mar e transforma aquela água do mar saloba, salgada, em água potável, porque é uma terra árida. É o Oriente Médio. E o Oriente Médio é seco, é calor e não tem água. Então, água naquela época é ouro. Até hoje, água é ouro. Só que a palavra água aqui traz alusão à palavra. Então, o que Salom ben Tikva estava fazendo? Não só matando a sede material dos homens, como também matando a sede espiritual, dando água. Isso aqui, ó, a palavra do Eterno, a palavra do Todo-Poderoso. E você está aqui esta noite, bebendo não da minha água, mas a água daquele que vive, que ressuscitou dentre os mortos e que está em nosso meio, e ele está matando nossa sede nesse Shabat, ele está matando nossa sede nessa noite. Se você concorda com isso, se você crê, digita o amém aí nessa live aí. Então, de acordo com os rabinos, Salom, filho de Tikva, é o homem a quem ressuscitou o segundo livro dos Reis, capítulo de número 13, do versículo 20 ao versículo de número 21. Após a morte de Salom ben Tikva, de acordo com o Midrash, todo Israel procurou retribuir sua bondade e acompanhou-o ao túmulo. Quando chegaram lá, as legiões de Moabe, ou moabitas, estavam invadindo a terra de Israel, Eretz Israel. Então as pessoas lançaram Salom ben Tikva na tumba do profeta Eliseu. Ao entrar em contato com os ossos do profeta Eliseu, Salom ben Tikva imediatamente voltou à vida. Até depois de morto, o osso do profeta Eliseu fez milagre, hein? Para você ter noção como que o Eterno, ele preserva o nosso corpo até depois da morte. Até depois da morte, o Eterno, Hakadosh Baruch Hu, ele cuida do nosso corpo, ele zela pelo nosso corpo. Baruch Hashem por isso. E segundo nossos sábios, posteriormente um filho nasceu pós a ressurreição de Salom ben Tikva. Um filho nasceu entre Salom ben Tikva para Ruda, chamado de Hanamel, que é o Hanamel, ou seja, o filho do tio de Jeremias, Salom, que aparece em Jeremias 32, versículo 7. Isso aqui está no Pirkei de Rabi Eliezer. Agora vem a cereja do bolo. Onde entra Yeshua para os cristãos? Jesus. Onde entra Jesus? Onde entra Yeshua nessa mensagem? Na ressurreição de Salom ben Tikva? Onde entra Yeshua revelado? Na passagem
da morte de Eliseu e na ressurreição desse homem. Onde entra? Vamos aqui agora. Messias revelado nessa mensagem. 1 Coríntios, capítulo de número 15, do versículo 21 ao 22, diz o seguinte: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Forte, hein? Pois assim como todos morrem em Adão, assim também no Mashiach, no Messias Ben Yosef, todos serão vivificados. Forte isso aqui. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens. Por isso, todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou de Adão a Moisés, mesmo sobre os que não tinham, pecou, a semelhante da transgressão de Adão, que é a figura daquele que havia de vir. Ou seja, Yeshua, ele é o segundo Adão. Romanos capítulo 5, versículo 12 e o versículo 14. O homem caindo, olha só o Mashiach revelado na passagem de Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 13. O homem caindo na sepultura de Eliseu é o velho homem morrendo para levantar um novo homem. Vou repetir. O homem caindo na sepultura de Eliseu, de Elisha Hanavi, é o velho homem morrendo para levantar um novo homem. E a palavra diz que o exército dos Moabitas estavam invadindo Israel naquela época. Quando estavam sepultando aquele homem, o exército de Moabitas invadiram a terra, Eretz Israel. É alusão às nações que vão cercar Israel, vão cercar seus remanescentes e perseguir o povo de Deus. Esse exército traz alusão às nações vindo contra Israel, achando que Israel está morto. Eu abri aqui um parêntese nessa mensagem. Tem muita gente achando que você está morto. Tem muita gente dizendo assim, é isso aí, vamos sepultar o ministério dele, vamos sepultar o ministério dela, vamos sepultar a chamada dele. Olha aí, ó, tá fazendo um techuvá, tá estudando hebraico, estudando paraxá, voltou para a lei, tá judaizando, é judaizante. Estão tentando matar o seu legado, o seu ministério. Por quê? Porque você está em techuvá. Você agora é uma nova criatura. Por quê? Você morreu como uma velha criatura e você ressurgiu como uma nova criatura. E tem gente dizendo, vamos sepultar, vamos enterrar. Ele está morto, ela está morta, está vulnerável. Só que você ressuscitou em Yeshua. Você ressuscitou em Yeshua. Você ressuscitou quando você aceitou a verdade, quando você aceitou a palavra do Eterno, quando você aceitou a palavra do Todo-Poderoso, você ressuscitou em Mashiach, em Yeshua. É por isso que a palavra diz, que Shaul Shahalia diz, que quem está em Mashiach, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Você é uma nova criatura
em Machia. Quem é uma nova criatura em Machia, comenta aqui embaixo nos comentários. Eu sou uma nova criatura. O homem caído na sepultura é o velho homem, é o velho eu, é a minha velha natureza. Mas quando nós morremos, esse velho homem morre também e levanta um novo homem. O homem caído na sepultura é o nosso eu morrendo, é o nosso ego morrendo, é os nossos desejos nocíveis morrendo, é a nossa natureza pecaminosa. Então traz a alusão que na ressurreição dos mortos, no Terriliat Hamaitim, todos vão ressuscitar e se tornarão uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher em Yeshua. Tem gente dizendo, você, vamos sepultar. Porque encontramos ela na sua vulnerabilidade. Só que eles esqueceram que quando morremos em Cristo, ressurgimos uma nova criatura. É quando o nosso eu morre, o nosso eu interior, o nosso ego interior morre. Quando nós matamos o nosso ego interior, matamos o nosso eu interior, ressurge uma nova criatura. Por isso, você é uma nova criatura. Ok? Então, eu e você somos uma nova criatura. E não é eu que estou dizendo, não. É Yeshua que está dizendo que aquele que está em Cristo, em Machia, nova criatura é. Diga, eu sou uma nova criatura. Eu sou uma nova criatura. Eu sou uma nova criatura. Eu sou uma nova criatura em Machia, que em breve aparecerá. Temos muita coisa para falar aqui. Eu quero fechar essa mensagem. É ressurreição dos mortos. Eu creio na ressurreição dos mortos. Você crê na ressurreição dos mortos? João, capítulo de número 11, Sefer Yohanan. Sefer Yohanan. Vou passar a compartilhar a Bíblia com vocês aqui nessa live aqui, viu? A gente começou a pegar no meu pé, falando bobeira aí. Sabe de uma coisa? Vou começar a falar a Bíblia. Vou começar a compartilhar a Bíblia. Quer ver? Deixar os opositores tontos. Comece a falar de Bíblia. Coloquei aqui o fone para ter o retorno da minha voz aqui, para saber se o som tá legal. Vamos lá, quero compartilhar outra pérola com vocês aqui. Ou vocês querem que eu pare? Acho que eu vou parar, né? Enjoa, né? Falar de Bíblia, né, pessoal? Enjoa, né? Cansa, né? Cansa falar de Bíblia, né? Acho que vou parar por aqui, né? Vou parar por aqui. Cansa, né? Falar de Bíblia. Cansa, né? Então vou começar a compartilhar a Bíblia. Já que tem gente falando, gente me cutucando, aí tem aquele ditado. O mal do urubu é achar que a onça está morta. Vamos lá, Sefer Yohanan. Sefer Yohanan, capítulo de número 11. Para quem não sabe, João, o Evangelho de João, não é um livro sinótico. Por quê? João não escreveu o que os outros autores, Mateus, Marcos, Lucas, escreveu. João, ele foi um talmid, um apóstolo de Yeshua, de Jesus, que escreveu palavras inéditas em seu livro, não só no seu livro, como também em suas epístolas. Tem 3 epístolas. João, capítulo de número 11, eu vou ler aqui sobre a ressurreição de Eliezer. Eliezer é Lázaro. Nome de Lázaro
que a Bíblia fala que é Lázaro, não é Lázaro. Lázaro está no grego, o nome dele é Eliezer, que significa Deus ajuda. Vamos lá, João capítulo de número 11. Eu sei que você já ouviu pregador pregando sobre isso, eu sei que você já ouviu pastores pregando sobre isso, talvez você não vai ouvir da maneira que eu quero compartilhar com vocês, não porque eu sou melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu quero compartilhar com vocês aqui, no contexto original hebraico, a ressurreição de Lázaro, no contexto original, que muita gente prega isso aqui como brahá, como bênção. Deus vai ressuscitar seu casamento, Deus vai ressuscitar sua chamada. Vai sim, Ele vai ressuscitar sua chamada, Ele vai ressuscitar seu casamento, Ele vai ressuscitar sua empresa, vai sim. Só que o Evangelho de João capítulo 11 é muito mais do que isso. A ressurreição de Lázaro, de Eliezer, é muito mais do que apenas uma ressurreição de algo material, é muito mais do que isso. Olha só o que diz João, capítulo de número 11, vou ler aqui na Bíblia hebraica, na Bíblia, na Brit Hadashah, que é do Rabino David Fer, e vou ler na versão João Ferreira de Almeida. Primeiro eu vou ler aqui na Bíblia João Ferreira de Almeida, depois eu vou ler aqui na Brit Hadashah, que é na versão judaica do Rabino David Ster. Olha aqui, João capítulo 11. É Shabat. É Shabat. Calma que é Shabat. É Shabat. Tem palavra no Shabat, tem bênção no Shabat. Olha só, João capítulo de número 11. João capítulo de número 11. A partir do versículo de número 1. Vamos lá. Quem está com sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia, anote. A live ficará gravada, salva aqui, você pode assistir depois e quiser anotar. E depois também temos um grupo de WhatsApp. Eu posso compartilhar tudo que eu estou falando aqui para vocês. Eu posso compartilhar lá no nosso grupo de WhatsApp. Depois eu vou compartilhar o nosso grupo de WhatsApp para vocês. Olha aqui. Sefer Yohanan, Perek é capítulo. Pasuk é versículo. Pasukim, versículos a partir do Pasuk primeiro. A epígrafe fala sobre a ressurreição de Eliezer, ou seja, a ressurreição de Lázaro. Diz assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, palavra Betânia, Beit Ani, ou seja, eu amo a minha casa. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Maria é Miriam e Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Em João capítulo 12. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Yeshua, ou Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem aquele a quem tu amas. Ao receber a notícia, disse Yeshua, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Hashem, de Deus, seja por ela glorificado. Ora, amava, a palavra amar aqui é ahavá, amava Jesus, a Marta e a sua irmã, e também Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda assim ele demorou
2 dias no lugar onde estava. O Passuco 7, versículo 7. Depois disse aos seus talmidim, seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos, Rabi, Rabi, mestre, ainda agora os Yahudim, os judeus, procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Yeshua, Jesus, não são 12 horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça porque nele não há luz. Isso dizia, e depois ele acrescentou, olha, o nosso Haver, quem é Haver de Yeshua aqui? Quem é amigo de Yeshua? Quem é amigo de Jesus aqui? Vamos lá. Eu gosto de assistir a Nábia Apocalipse. Amém por isso, Deus abençoe. Quem é amigo de Yeshua aqui? Quem é Haver? Haver no hebraico é amigo. Quem é amigo de Yeshua? Quem é Haver de Yeshua? Eu sou amigo de Yeshua. Eu sou amigo de Yeshua e creio também que ele é meu amigo. Vamos continuar lendo aqui para não perdermos o raciocínio. O versículo de número 11 diz assim, isso dizia depois e lhe acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, morreu, mas vou despertá-lo do sono. Opa! Olha aqui, Yeshua, Mashiach ben Yosef, trazendo a primeira revelação sobre um dos pilares da fé judaica, um dos pilares da emuná judaica, que é a ressurreição dos mortos. Gente, uma coisa é eu chegar em um cemitério, aqui onde eu moro, e eu falar assim, galera, galera, aí, vamos no cemitério ali pra quê? Aí vou ressuscitar geral, meu irmão. Vamos lá. Vou ressuscitar. Que isso? Quem é você, rapaz, para ressuscitar alguém? Você não é Mashiach, você não é Yeshua. Você não é. Quem é você? Quem sou eu para ressuscitar alguém? Fala aí, eu não tenho esse poder para ressuscitar. Olha o que Yeshua está dizendo. O nosso amigo, o nosso Haver, o nosso amigo. E Yeshua chamando Lázaro de amigo. Então você é um amigo. Amiga no hebraico é Haverá. Amigo, Haver. Amiga, Haverá. Havera. Amiga. Ani, Havera, minha amiga. Ani, Haver, meu amigo. Haver é amigo. Haverá é amiga. Isso é muito forte. Uma hora eu vou fazer uma live aqui sobre o que significa amizade na cultura judaica. Você vai se surpreender. E olha o que significa amizade aqui, agora. Yeshua disse, o nosso amigo Lázaro, Eliezer, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Que sono é esse? Morte. Olha para mim, quando Yeshua começou a ensinar a Torá, pregar a Torá na Judéia, Samaria, Jerusalém, nas aldeias, nas yeshivot, nas sinagogas, Yeshua, ele, quando ensinava nas aldeias, nas vilas, nas sinagogas, ele pregava e ensinava a Torá. Ele ensinava os mandamentos. E no período em que Yeshua aparece como um vulto, naquela época, na cultura judaica daquela época, muitas pessoas falavam, uau, esse Rabi,
A drachá dele é muito forte. A pregação desse rabi é muito forte. Eu nunca vi alguém pregar com tanta autoridade como ele. Nicodemos Nakidimon Ben Gurion. Nicodemos ele chegou a falar o seguinte: ninguém consegue fazer o que você faz, a não ser se Deus der autoridade ou poder. De fato, você é um rabi. Você é um rabino. Então, na época em que Yeshua pregava, existia 3 etnias ou grupos religiosos. Os fariseus, Purishim, fariseus, os saduceus e os zelotes. Os zelotes eram um grupo de judeus que queriam ganhar tudo na força, tudo a abraço. Então muitos judeus imaginavam que Jesus ia se aliar aos zelotes, ou seja, tirar Israel sobre o domínio romano. E Yeshua também era um fariseu, era um Purishim. Era um fariseu. E existia os saduceus. Vou explicar aqui rapidinho para vocês o que significa essas 3 etnias. Primeiro, os fariseus. Quando alguém me chama de fariseu, eu começo a rir. Eu falei, cara, sério? Sério que esse cara me chamou de fariseu? Sério isso? Um dia desse eu estava participando de um grupo e alguém falou assim, o Alberto ele estuda a cultura judaica, ele é judeu messiânico. Alguém disse, aquele lá é o fariseu, Alberto Ben Yosef é um fariseu. Ele é um fariseu, rapaz. Eu falei, eu sou um fariseu? Obrigado. Você está me elogiando. Que isso? Por quê? Porque a palavra fariseu, purish, significa aquele que é dedicado aos estudos e aos mandamentos da Torá. Quando alguém te chamar de fariseu, se alegre por isso. Essa pessoa está te elogiando. Então, fariseu não é uma palavra pejorativa. A palavra fariseu significa aquele que é dedicado aos estudos. Os fariseus eram tão importantes na época de Yeshua, na época de Jesus. Os fariseus tinham um papel tão importante que quando os judeus retornaram de Babel, quando os judeus retornaram da Babilônia, Esdras, o escriba Esdras, deu início ao farisaísmo, onde veio a sinagoga, onde começou as yeshivot, para reeducar os judeus. Então, os fariseus tinham um papel importantíssimo em Israel de trazer, de restaurar a língua hebraica, a língua judaica, restaurar a Torá em Israel. Por isso que Yeshua ele era um fariseu, porque ele veio para restaurar a palavra, ele veio para reeducar o povo judeu, trazer de volta a língua nativa de Israel, que era o hebraico. Então os fariseus têm um papel muito importante, tinham um papel muito importante naquela época. Inclusive, o judaísmo ortodoxo de hoje é oriundo do judaísmo farisaico, pós a destruição do segundo Beit HaMikdash. Então, se alguém te chamar de fariseu, alegre-se por isso, pois essa pessoa está te elogiando. Outra coisa, saduceus. Aí é que eu quero entrar aqui em um assunto que é muito polêmico, que muitas pessoas acusam os judeus de terem matado Jesus. Na verdade não foi assim. Os saduceus era um grupo de religiosos que apareceu naquela época. Os saduceus, quem administravam o segundo templo, o segundo Beit HaMikdash, a mando de Herodes, porque Herodes quem ajudou a reconstruir o templo, então Herodes, por sua soberba, seu ego, para querer agradar os judeus, ele ajudou na construção do segundo templo, e por isso ele infiltrou os saduceus no culto, na liturgia do culto
judaico, sendo que os saduceus eles não tinham essa autonomia, né, de exercer um ofício que não era deles, ou seja, um ofício levítico, administrar o templo, os korbanot, os sacrifícios, não era papel dos saduceus, era papel dos sacerdotes da tribo de Levi e dos leviim, dos levitas da tribo de Levi. Então, os saduceus eram uma seita que não acreditavam. Alberto, o que isso tem a ver com Lázaro? Calma. Então, os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Opa! Os saduceus não acreditavam em anjos, em malachim, em anjos, e nem em demônios. Para eles, a pessoa morria, a vida acabava. Então, os saduceus não acreditavam em malachim, em anjos, não acreditavam na Terriliat Hamaitim, na ressurreição dos mortos, e não acreditavam em demônios. Contrapartida, os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos, os fariseus acreditavam em demônios e os fariseus também acreditavam em anjos. Então todos nós temos um lado fariseu dentro de nós, mas é um lado bom, viu? Quando Jesus censurava os fariseus, ele não estava falando diretamente para os fariseus, ele estava censurando os hipócritas que se passavam como fariseus. Pois ser fariseu na época de Yeshua era mérito, era zerut, era estar. Todos queriam ser fariseu na época de Yeshua. Então, quando Jesus, Yeshua, ele vai ressuscitar Lázaro, quem é que estava no cortejo, vamos dizer assim, no cortejo fúnebre, no velório de Lázaro? Os fariseus e os saduceus. E os saduceus que não acreditavam na ressurreição dos mortos, pensaram assim, então quer dizer que Yeshua vai aparecer aqui em Betânia, em Betani, em Betânia, ele vai aparecer aqui em Betânia, então quer dizer que Jesus e Yeshua vai ressuscitar Lázaro? Não acredito não acredito. Não acredito. Meu irmão, se existisse redes sociais naquela época, se existisse Instagram, se existisse WhatsApp, Facebook, eles iam bater selfie assim, olha lá, tá dizendo que vai ressuscitar Lázaro. Vamos ver, vamos filmar aqui, vamos postar no YouTube. Vamos registrar esse momento. Porque ele está dizendo que vai ressuscitar Lázaro. E Lázaro já está 4 dias morto. 4 dias morto. Ele já está entrando em estágio de decomposição. É mesmo? Vamos lá, vamos ver. Aí Jesus fala assim, o nosso amigo, o nosso Raver, o nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo do sono. Então Yeshua, ele permanece na Judéia durante 3 dias, e no 4º dia, Yeshua sobe, faz aliar, sobe para Betânia. Betânia, Beit-Ani, minha casa. Ele sobe para sua casa. Se Betânia era a casa de Marta, Eliezer e Miriam, Lázaro, Maria e Marta, era a casa também de Jesus. Por quê? Quando a nossa casa, ela é um ambiente de palavra, um ambiente de oração, de tefilá, Torá, mandamentos, Baruch Hashem. A nossa casa não é só a nossa casa, ela se torna casa de oração, ela se torna Beit de Yeshua, ela se torna a casa do Eterno, onde todos querem habitar, onde a presença do Eterno habita.
A sua casa é a casa que tem Torá, lei, mandamentos, mitzvot, oração? Pode ter certeza que a sua casa é a casa onde habita a presença Shekhinah do Todo-Poderoso. E nenhum mal pode ficar, porque a sua casa é casa de oração. Então Yeshua disse, eu vou para Betânia, vou para minha casa. O versículo de número 14 diz assim, então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu. Olha, ele morreu, ele já foi a óbito. Verdade, iam jogar na rede social. Se é nos dias de hoje, meu irmão, e vamos jogar nas redes sociais, vamos expor fulano, vamos expor a vida de cicrano, vamos jogar na rede social. Só que se existisse rede social naquela época, eles iam passar vergonha. Aí Jesus disse, olha, Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, olha aqui, então Tomé, que é Tomé, chamado Dídimo, Dídimo quer dizer gêmeos, disse aos seus condiscípulos, vamos também nós, para que morremos com ele. Peraí, morremos com ele quem? Morrer com quem que Tomé estava dizendo aqui? Vamos para morrer com quem? Com Jesus, com Yeshua. Vamos lá. Ora, Betânia distava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para consolar a respeito de seu irmão. Eu vou ler aqui na Bíblia Judaica, João 11, vamos lá, João 11, e o versículo de número 20. João 11 e o versículo, a partir do versículo de número 20. Olha aqui. Não, quero ler a partir do versículo de número 17. Ao chegar em Betânia, Yeshua descobriu que Eliezer, que Lázaro, estava no sepulcro, ou seja, estava sepultado há 4 dias. Betânia, ou seja, Betânia, distava pouco mais de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos dos habitantes de Yehudá tinham ido visitar Marta e Maria, para confrontá-lo pela perda do irmão. Pois isso, quando Marta ouviu que Yeshua estava chegando, foi ao encontro dele, mas Miriam ficou em casa, cumprindo o período de Shivá. Na sua Bíblia, João Ferreira de Almeida, não está escrito assim. Na sua Bíblia, talvez, João Ferreira de Almeida, King James, tem uma outra tradução, mas na Bíblia judaica está assim, ó, Maria estava em casa cumprindo o período de Shivá.